Lindois Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Mulan, que estreou nesta sexta-feira, dia 4 no Disney Plus, e apesar de ter uns efeitos duvidosos, não ter um Mushu, ainda assim o filme tem uma mensagem muito importante, principalmente para a nova geração, que eu acho que conversa bem com o público aí dos live action da Disney, que conversa muito mais com uma geração nova do que realmente para quem foi apegado ali aos filmes dos anos 90, e a gente vai conversar um pouquinho disso aqui, e lógico, como a gente vai conversar tanto disso quanto do filme, vai ser um papo mais aberto, então vai ser um papo com spoilers. Então fiquem avisados, mas antes não esquece de já deixar o seu like para ajudar aqui no canal e se inscrever para saber tudo sobre os filmes e as séries o quanto antes. Aqui no filme a gente acompanha a história da Mulan de outra perspectiva, a história narrada pelo seu pai, que conta como Mulan se tornou a lendária guerreira em meio de tanta tradição e como conquistou o que sempre quis, além de manter a paz e trazer a honra para sua família. Antes de falar sobre o filme, eu quero falar um pouquinho sobre Mulan, o que significa pra mim, porque eu assisti o filme de 98, eu era apaixonada, apesar de não ter sido um filme que eu revi tanto hoje em dia, mas eu tenho vislumbres de aspectos que eu gostava, tanto que enquanto eu assisti o filme de 2020, eu fui lembrando dos momentos, inclusive de cenas específicas que eu vou falar ao longo do vídeo, mas Mulan significou muito pra mim, inclusive eu tinha aquela roupinha que era roxa com verde, eu usava em todas as ocasiões possíveis e hoje em dia, agora um pouquinho mais velha, eu percebo que as princesas que eu gostava de uma forma geral sempre eram com histórias mais cativantes, tipo Ariel, que foi atrás do que ela queria e não o que o seu pai queria, Anastácia, que apesar de não ser da Disney, pelo menos não era, né? Agora é, já que a Disney comprou a Fox, ainda assim ela estava em busca da sua família, e Mulan também na conquista de querer fazer o que quer e não o que é imposto a ela também. Então eu percebi que essas heroínas, de uma forma geral, conversavam muito comigo na infância. Então eu gostava muito dessas princesas e consecutivamente esse é um grande aspecto que eu reparei muito no filme de 2020, a mensagem que ele traz, principalmente se tratando de 2020. De primeiro momento, um aspecto que eu gostei muito é que o filme ele já começa sendo narrado falando que tem diversas lendas em torno aí da história da Mulan. E eu achei isso muito inteligente porque você torna a história da Mulan válida de todas as formas que ela já foi contada. Então a história de 1998 do desenho, ela não é desvalidada, ela existe, assim como a de 2020, que é narrada pela perspectiva do pai da Mulan, assim como também poderia existir a história da Mulan, de repente narrada por algum dos guerreiros ali que fazia parte da guarda imperial junto com ela. Então eu achei um toque bem legal, e eu acredito que para você assistir esse novo Mulan, você também tem que ter muito isso em mente. Esse filme ele passou por diversas polêmicas, né? Porque eles já tinham falado que não teria musicais, não teria alguns personagens como Mushu, que é um mascote que todo mundo que assistiu Mulan é apaixonado. E apesar do filme perder visivelmente alguns elementos do desenho de 98, ainda assim tem alguns recursos que são utilizados como easter egg, como uma forma de carinho, como por exemplo aquele pente que ela coloca ali no coque, eu não sei se tem um nome exato para falar, me perdoa, mas aquilo também era icônico nos anos 2000, nos anos 90, e é muito legal porque no filme eles dão muita visibilidade para esse artefato, inclusive em um take muito parecido como era do desenho, que nem eu falei, tem alguns aspectos que eu não lembro, mas isso pra mim foi muito nostálgico, eu vi aquilo e falei assim, meu Deus, tá igualzinho no desenho, apesar que nessa cena, eu juro, eu senti muita falta de ter um musical, mesmo que a caracterização tenha sido muito bonita, e também ao longo do filme tem outros momentos que lembram muito o filme original, como por exemplo ela tomando banho ali no lago, até porque os seus companheiros não sabem a verdade sobre a sua identidade, e falando sobre verdade, esse é um tópico muito presente aí no filme, porque a verdade ela faz um paralelo tanto com o seu poder, tanto com quem ela é de se encontrar, de encontrar a verdadeira Mulan aí na história. E quando a gente fala sobre jornada da heroína, afinal se trata de uma mulher, a gente tem uma busca muito mais interiorizada. E a busca dela tem muito do materno e paterno, mesmo que não sejam elementos ou imagens de pai e mãe. Aqui no caso tem muito sim do pai e da mãe, principalmente com toda a questão da luta, até ela entender isso tudo, tanto da feminilidade que ela
pode sim mostrar a sua verdadeira forma e ainda assim ser muito aceita, como a gente vê no filme, mas também essa parte do paterno, de ter os ensinamentos que também são bons por parte do pai, que tá aí a luta e também a descoberta do seu dom e você saber também enaltecer o seu dom. E Mulan traz uma discussão muito forte do tradicionalismo, porque o homem ele traz a honra, a mulher ela tem que casar e manter a família, e mesmo que não faça parte da nossa cultura diretamente, ainda assim tem muitas coisas que a gente pode sim transpassar para nossa vivência, porque afinal, quando a gente vê um filme aí em que a Mulan, ela tem que esconder o seu chi, porque é algo do homem, e ao mesmo tempo ela tem e é orientada a esconder isso, a gente passa a ver cada vez mais similaridades aí, principalmente quando a gente tem uma vilã que é dada como bruxa, e ela não é necessariamente uma vilã conforme a gente vai conhecendo ela, porque no final das contas, ela quer ser respeitada e ela quer fazer o que ela tem o dom ali. E aí talvez seja o meu problema com o filme, porque tem um momento em que ela salva a Mulan como a redenção dela, porque ela vê que a Mulan ela é aceita dentro do caminho que ela trilhou, que aqueles homens aceitam ela como guerreira e que ela não precisava fazer todas essas maldades que a bruxa fez. E aí, como forma de redenção, ela se sacrifica, sendo que no final das contas, ela não tinha que ter tido redenção nenhuma. Ela não estava completamente errada naquilo que ela buscava. Então, eu acho que eles poderiam ter feito uma relação mais fortalecedora entre elas, apesar da bruxa ter feito parte de grandes momentos da Mulan, inclusive na grande transformação dela, mas ainda assim eu acho que essa redenção ela não era necessária, porque a gente está falando de histórias paralelas muito parecidas, mas com vivências diferentes e caminhos diferentes. Inclusive tá aí mais uma prova, né? A mulher com poderes, ela é bruxa. Ela lutava para ser tratada de forma humana, mesmo que fosse ao lado daqueles homens que não tratavam ela bem, mas ainda assim estava em torno da busca do que ela queria. E é interessante como a gente vê a mulher sendo retratada, ou ela é aquela mulher que se casa, ou ela é a mulher que tem poderes, mas é considerada bruxa, sempre aí nos extremos. E a Mulan, ela é um ponto muito positivo para essa quebra, né? Dela conseguir e ser aceita ali, mesmo que sendo a primeira mulher a ser aceita como uma guerreira lendária. E aí ela tem toda aquela questão com a Fênix também, que eu diria que seria quase uma substituição do Mushu, apesar dele ter sido um alívio cômico ali em 1998, mas a Fênix é muito interessante porque eles usam a simbologia dela desde o início do filme, porque eles falam que não necessariamente ela renasce, né? Que pode ser visto de formas diferentes. E aqui a Mulan, quando ela deixa de ser Huan Jun, ela se torna a Mulan. O Huan Jun morreu, mas a Mulan ela tá ali. Então é uma cena muito bonita, apesar de não ter um impacto que eu acho que deveria ter. Inclusive, vale aí a discussão, né? Eu não sei se ver em casa acaba tornando o filme mais fraco, porque já aconteceu de eu ir no cinema, ter achado fenomenal aquele filme, depois vendo em casa, ele perde um pouquinho de impacto, tanto pelo som, os tratamentos são diferentes, a experiência é diferente, a tela é diferente. Então eu acho que Mulan é um desses filmes que acaba sofrendo sim de tirar o impacto de algumas cenas, de algumas questões, porque não está sendo visto no cinema, apesar de também ter algumas questões de montagem aí que realmente o timing às vezes da cena passa muito rápido. Tem alguns personagens que eles quiseram fazer acontecer antes de apresentar, como os dois guardas que eram para ser o alívio cômico, com aquele tipo de humor de contato físico, e eu não achei tão engraçado assim. E até mesmo algumas cenas elas perdem impacto no momento que ela se revela e ela é expulsa da guarda. Também não senti o peso da cena, então tem algumas cenas que realmente eu acho que deixou a desejar aí, e tem algumas questões técnicas que me incomodaram também quando tem um efeito muito próximo, tipo a espada derretendo ali na lava. Então parece que todo o orçamento de efeitos visuais acabou ficando ali pra Fênix, que realmente tá bonita e ela tem uma fluidez no movimento muito bonito, mas tem algumas questões técnicas que deixam muito a desejar em Mulan. Ou até mesmo alguns exageros de situações, por exemplo, ela ser desonrada porque ela derrubou o chá ali quando era uma situação
situação claramente que todo mundo saiu do controle, inclusive a casamenteira. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado de outra forma para vir a desonra, para ela não ser um material para casar. Em resumo, Mulan sempre trouxe discussões muito importantes. Aqui em 2020 não foi diferente. Inclusive tem um diálogo muito interessante que eu me peguei refletindo bastante, que é quando ela fala com um dos seus colegas da guarda, porque ele diz que não saberia falar direito com uma mulher. E ela responde falando que ele deveria falar que nem estava falando com ele, porque afinal ele não sabia que ela era ela e a conversa estava fluindo. E eu me peguei muito pensando em situações do fato de a gente ter sexo oposto, o que causa constrangimento. Ah, porque é uma mulher, eu não vou falar isso na frente da mulher. Ah, eu não sei o que falar com a mulher, quando no final das contas todos somos humanos. Sendo homem ou mulher, a gente pode gostar das mesmas coisas. Já se foi o tempo em que se impunha, né? Por exemplo, ai, homem gosta de futebol, mulher de maquiagem. Não, dá pra gente ter os mesmos gostos, dá pra gente ter os mesmos interesses. Esses dias mesmo, um cara perguntou pra mim, skincare também pode ser pra homem? Sim, gente, com certeza, é cuidado com a pele. Então, eu acho que tem algumas questões de separação de gênero que ainda existem, que eu acho que esse filme ali, numa fala muito sutil, ele pode se tornar muito mais profundo do que realmente o filme vai ou se aprofunda de fato, mas eu me peguei pensando bastante nesse diálogo. Eu sinto que o live action ele deixa um pouquinho a desejar quando comparado com o filme de Mulan, mas ainda assim eu acho que ele é um filme que conversa muito bem com a nova geração, como eu iniciei o vídeo falando. Inclusive, eu acho que todos esses filmes de live action no geral, eles conversam muito mais com a nova geração do que com a nossa geração que acompanhou os desenhos. Eu acho que a gente também tá muito preso na nostalgia e como aqueles filmes comunicaram com a gente, e talvez seria o ponto de a gente conversar com os mais novos, né? De entender como que esses filmes live action agora conversaram com eles em 2020. Até porque no final, Mulan traz uma mensagem muito importante sobre conseguir o que realmente quer, principalmente quando estão falando que você não pode fazer aquilo. E tem momentos de homenagem, como o pente que eu falei, tem aspectos similares, como ela salvar o imperador, trazer a honra para a família e ter um cargo importante para se tornar essa lendária guerreira que é a Mulan conhecida até hoje. Então, no final das contas, para mim o saldo é mais positivo do que negativo, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam de Mulan. Gostaram, não gostaram? E o que vocês têm achado dos últimos live action da Disney? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!